Olá, tudo bem? Professor Israel Gonçalves na área. Você que gosta de história, geopolítica, ciência política, sociologia, filosofia, está no canal correto. Aqui explico para você alguns temas importantes que você irá aprender na escola ou que já aprendeu e quer relembrar. Nesse caso, o projeto Leituras da História pretende ler obras de história, né, os livros didáticos do sétimo, oitavo, nono ano, tentando aí buscar todo o ensino fundamental e depois do ensino médio. Nesse caso, vamos trabalhar um livro do oitavo ano, disciplina de história, o primeiro capítulo, tema iluminismo. Então, vamos à leitura. Qualquer coisa, dúvidas, deixa no comentário. Quer uma aula especial? Também escreve aí. Gostou do projeto? Dá um joinha e compartilha. Um forte abraço aí já para vocês que estão aqui acompanhando o canal. Mas nesse momento temos mais de 200 seguidores e um canal que está iniciando. Obrigado. O Iluminismo. O Iluminismo, ou Ilustração, foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa no século XVII por o século XVIII e que continua influenciando o mundo atual. Vamos ver, será que a ciência, o conhecimento ainda continua influenciando o mundo atual? Mas no que os iluministas acreditavam? Qual era para eles o valor supremo? Bem, a razão era para os iluministas, o valor supremo. Só por meio da razão e de sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz e o esclarecimento para os iluministas. A maioria das pessoas estava mergulhada na ignorância e no fanatismo religioso. Só a razão as esclareceria. Para os iluministas, devia-se duvidar de tudo o que era aceito porque tinha sido sempre assim, a tradição, ou porque tinha sido dito por alguém com um poder prestígio, com muito prestígio, né? Com poder ou muito prestígio, que era a autoridade. Eles se opunham, portanto, ao conhecimento apoiado na autoridade e na tradição. Então, a questão medieval, religiosa, a questão da monarquia absolutista, da monarquia teocrática, era o atraso para esses iluministas. Então, o que eles estavam propondo? É uma busca para um conhecimento com base na razão. Então, vamos a um título aqui. Progresso, otimismo e Deus. Os iluministas acreditavam que a razão conduzia os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade os fazia otimistas. A maioria deles acreditava em Deus, os iluministas, o relojoeiro do universo, aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar. Os iluministas acreditavam que o mundo era regido por leis naturais e que era preciso conhecê-las, por isso dedicavam-se à ciência. Os iluministas também reagiram ao antigo regime, opunham-se ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, à intolerância religiosa e à falta de liberdade. Então, eles eram revolucionários, né? Eles eram pessoas que queriam realmente mudar a estrutura estruturante da época, tanto na parte política quanto na parte do senso comum, retirar o senso comum e trazer a ciência como padrão de conhecimento e convencimento. Título: Alguns pensadores iluministas. Vamos direto ao John Locke. O John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704, no início do século XVIII. Dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Olha só os direitos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. Capítulo 5 da Constituição Federal de 88. Olha como está na atualidade ainda essa temática. Para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos, mas se o governante tentasse impor o absolutismo, eles poderiam se rebelar e tirá-lo do poder pela força das armas, fazer uma revolução. Por essas suas ideias, Locke foi considerado um dos criadores do liberalismo político. Um outro pensador tão importante quanto Locke, o Voltaire, liberdade de expressão e de tolerância. Esse é o resuminho do Voltaire. Mas quem era Voltaire? É um nome, Voltaire é um nome de quem? Do cara chamado François-Marie Arouet, de 1694 a 1778. Tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes e, para escapar de uma nova prisão, fugiu para a Inglaterra.
Durante os 3 anos que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias de John Locke. Com base nessa vivência, Voltaire escreveu Cartas Inglesas, obra na qual elogiava a Inglaterra por ser um país em que havia liberdade de expressão, de religião e o poder do rei era limitado. Ao elogiar a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo existente na Inglaterra e na França, perdão, existente na França, tá? Na Inglaterra também tinha, tá? Mas a questão da intolerância política era menor porque lá tinha um parlamento e o parlamentarismo que foi criado lá, que a gente vai ver no próximo capítulo, com relação à Revolução Gloriosa, amenizava essas tensões. Na França, ainda era um absolutismo monárquico total. Então, no caso, o Voltaire era crítico à monarquia francesa. Voltaire também se destacou por suas lutas em favor da liberdade de expressão e atribuir a ele a conhecida frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a sua morte o seu direito de dizê-la. Tá? Um outro pensador importante que influencia a nossa atual conjuntura política e social é o Montesquieu. O jurista francês Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu, que nasceu em 1689 e morreu em 1755, não se contentou apenas em apontar problemas da sociedade que vivia, apresentou também soluções para resolvê-las. Até que, enfim, alguém aí vai resolver. Vamos resolver. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, defende a ideia de que, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Será? Então, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, ou seja, ele está criticando a monarquia absolutista, ou só de um grupo de notáveis, ele está criticando a oligarquia. Então, inspirados nas ideias de Montesquieu, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em três: executivo para administrar o país e executar as leis, legislativos para elaborar e aprovar as leis, o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Segundo essa teoria, o governo, assim dividido, só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, isto é, se um não interferisse na área do outro, tá? Um cara radical também dentro do iluminismo era Jean-Jacques Rousseau, né, que tem o seu lema: façam o contrato social, façam o contrato social. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e morreu em 1778, juntamente ali no mesmo ano do Voltaire, em uma de suas principais obras, O Contrato Social, que eu leciono essa obra no curso de Direito, Rousseau defende a ideia de Voltaire defende a ideia que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Isso já é diferente dos outros pensadores, tá? Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não ou estiver representando o povo, não só pode, como deve substituí-lo. Essas suas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde ele passou a viver em 1742. Os escritos de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspiração do que nós chamamos de Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Inspiraram também a Conjuração Baiana de 1798. Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças deveriam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. Por isso que ele escreve até um livro chamado Emílio, que é um livro só sobre educação. Então, vamos lá, quase reta final. A Enciclopédia dos Iluministas. Então, os iluministas vão tentar resumir todo o conhecimento do mundo em uma coletânea de livros, chamado Enciclopédia. A primeira versão disso aí é francesa. A partir de 1751, foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, composta por 35 volumes, que levou 21 anos para ser editada. A ideia era reunir nela todo o conhecimento até então produzido e, ao mesmo tempo, divulgá-la para muitas pessoas. O filósofo Denis Diderot, 1713 a 1774, data de nascimento e morte, e o matemático, olha só, não tinha só pessoas de humanas, não. E o matemático Jean de Alembert, de 1717 a 1776, ordenaram a edição da obra e convidaram artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais, para escrever os verbetes.
Diderot declarou que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, e tornando-as, assim, mais virtuosas e mais felizes. O conhecimento traz felicidade. Isso já é uma dúvida. Às vezes, na ignorância pode ser mais feliz, tá? Então, é um valor aí que eu acho que a gente tem que discutir. Por fazer sérias críticas aos reis absolutistas da Igreja, a obra chegou a ser proibida e retirada de circulação pelas autoridades francesas. Na época, o número de pessoas que sabia ler era proporcionalmente muito menor a de hoje, obviamente. Apesar disso, a enciclopédia foi um sucesso. Tá? Vamos mudar de assunto rapidamente, falar sobre aí o iluminismo e a economia. Uma economia, veja, tem a política liberal, né, ou liberalismo político, que é o termo mais correto, o liberalismo político, e temos o liberalismo na economia, tá? Iluminismo na economia. Vamos entender como esse iluminismo gera o liberalismo econômico. Os iluministas criticavam também o chamado mercantilismo, e sua principal característica, a intervenção do Estado na economia. Sempre teve e sempre terá. Os primeiros a criticar o mercantilismo foram os fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Por outro lado, ou melhor, por isso, a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. Então, para os fisiocratas, né, franceses, a agricultura era o principal motor da riqueza de um país. O criador da fisiocracia, François Quesnay, de 1694 a 1774, afirmava que a economia era regida por leis, e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço tende a baixar. Quando ocorre o oposto, tende a subir. Mas isso não é natural. A ideia é que eles acreditavam que isso era uma coisa naturalística, enquanto não é. Isso tem a ver com a própria dinâmica econômica, onde os estados vão fazendo a intervenção econômica. Segundo eles, não era para existir, mas sempre existiu. Por isso, dizia Quesnay, o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadorias, devia apenas incentivar o progresso. Os fisiocratas criaram um lema que resumia seu pensamento: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lumine. Deixa fazer, deixa passar o que o mundo caminha por si mesmo. Agora vamos a um cara aí para finalizar essa leitura da história. Adam Smith e o liberalismo econômico. Então, ele é um crítico também ao mercantilismo e os fisiocratas. Diferentemente dos fisiocratas, Adam Smith, de 1723 a 1790, afirmou com base em pesquisa que só o trabalho cria riqueza humana, a riqueza de um país. Então, olha só o trabalho, não é o mercantilismo nem a agricultura. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho e não a terra. Mas, assim como os fisiocratas, Adam Smith defendia o livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Claro, ele estava na nação que mais estava progredindo de forma comercial. Com isso, todas elas sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer melhor. Ou seja, a Inglaterra era a única que era industrializada na época. As nações com perfil mais agrícola se dedicariam à agricultura e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Essa ideia foi muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, olha que espanto, pois esse país estava industrializando rapidamente e desejava ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Por defender a livre concorrência entre as nações, indivíduos e empresas, e por ser contrário à intervenção do Estado na economia, Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Fechou, galera? Leitura da história de um capítulo inteiro sobre o que os teus filhos, ou você, ou teus pais, ou alguém da tua família estudou no 8º ano do ensino fundamental. Não vou fazer edição, é assim mesmo. E se você gostou, compartilha, curte, comenta, incentiva aí o professor, segue aí e vamos lá. Um abraço para todo mundo. Ah, siga também no Instagram, ou meu canal de livros, meus livros.israel, ou de política, sou.professor Israel. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo Leituras da História.